Olá, povo amado de Deus, feliz Páscoa. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, ainda envolvidos por esse clima da festa da misericórdia, em que nós contemplamos a presença do ressuscitado no nosso meio. Ele, o ressuscitado que passou pela cruz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em São João, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 15, que diz: Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhe: Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando eu vos falo as coisas da terra, como acreditareis se eu vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, quando Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, no evangelho de ontem, nós encontramos Nicodemos, um fariseu, que admirava muito Jesus, reconhecia o poder e a autoridade que Jesus tinha, mas que ainda vivia uma confusão interior. Diz o texto que ele foi encontrar Jesus à noite, na madrugada, na obscuridade. E essa obscuridade reflete o que estava também dentro do seu coração. Mas ele foi fazer o certo. Se ele estava com dúvida, se ele estava com receio, ele foi a quem podia resolver. Ele foi até Jesus. E Jesus abre o coração porque vê a sua boa intenção e dialoga com ele. Esse diálogo tão bonito que nós temos a continuidade exatamente no evangelho de hoje. Quando Jesus diz: olha, o Espírito sopra onde quer. A gente pode até ouvir o seu ruído, mas a gente não pode saber nem de onde veio, nem para onde vai. Ele disse: é exatamente isso que acontece com aqueles que nasceram do alto, aqueles que nasceram do Espírito Santo. E ele diz: como é que isso pode acontecer? E aí até Jesus perguntou: é mestre, não sabe? E aí ele vai explicar. Você precisa entrar na dinâmica daquilo que é do céu. Você precisa entrar na dinâmica daquilo que é sagrado, daquilo que é celestial. Porque se você não quiser entrar nessa dinâmica do Espírito Santo, não vai adiantar eu falar e falar e falar e falar. Gente, é tão interessante. Uma vez eu estava lendo um texto, acredito que daquele filósofo Kierkegaard. E ele falando, Kierkegaard era cristão, e ele dizia o seguinte, né? Falava que quando uma pessoa se apaixona por outra pessoa que fala um outro idioma, o que ela quer fazer? Ela quer aprender o idioma para poder se relacionar bem e melhor com a pessoa amada. E se a gente aplicar isso na vida espiritual, tem todo sentido. Você percebe, né? Por exemplo, quando uma pessoa se apaixona por alguém que é de um outro país, e pode ser italiano, pode ser francês, pode ser alemão, inglês, a pessoa, se ela ama de fato, ela vai se esforçar ao máximo para aprender o idioma, a cultura, tudo que se refere ao mundo daquela pessoa. Ela vai se afeiçoar ao mundo daquela pessoa que ela ama. Não é diferente com a gente também. Nós
nós temos a imagem e semelhança de Deus, mas nós nascemos marcados pelo pecado original, nessa vida, nessa terra, nesse mundo. E essa nossa inclinação ao pecado faz com que a gente goste exatamente das coisas desse mundo. A gente se apegue às realidades desse mundo, às ilusões desse mundo, aos prazeres dessa vida. E a gente acaba achando que essa é a melhor vida. Mas com o passar do tempo, na dinâmica da fé, na intimidade com Deus, se aprofundando no mistério da palavra de Deus, da oração, a gente vai percebendo que existe uma vida maior e melhor do que essa, que é a vida eterna. A vida que São Paulo disse certa vez, que Deus tem preparado para nós, são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, que a mente não imaginou, que Deus tem preparado para nós. Então, é algo muito bom, deve ser maravilhoso, com certeza. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, para que eu possa entender dessas coisas do céu, eu preciso me afeiçoar. O que a palavra de Deus nos ensina? Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. É tão bonito quando alguém ama, por exemplo, a sua profissão. Ela vai se afeiçoar a tudo aquilo que diz respeito àquilo que ela exerce. Quem é um músico vai mergulhar no mundo da música. Quem é um professor vai mergulhar no mundo da educação. Quem é do direito vai mergulhar no mundo do direito. E quem é da fé? Quem é cristão? Deve mergulhar em qual mundo? Deve se afeiçoar a qual mundo? Claro, olhar para o céu, buscar as coisas do alto, mas a partir dessa realidade aqui. Tem uma música que diz, né? Não se toca ao céu se não tem os pés no chão. Até lá nós estamos aqui, peregrinando nessa terra, mas buscando algo maior e melhor, que é a vida do alto, que é o céu. Busquemos essa vida. Se com Cristo morremos, com Cristo nós viveremos. Essa é a grande certeza de um cristão. A nossa meta é o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.